então, o eminente relator, a quem eu rendo as minhas melhores homenagens, dizendo, Sua Excelência, que a matéria já tinha sido debatida pelo plenário e decidida pelo plenário. Sucede que a matéria não foi, sob o enfoque constitucional, decidida pelo plenário. Ela foi decidida à luz da legislação infraconstitucional. Todas as vezes que se arguiu durante a ação penal 470 e a investigação que a precedeu, essa questão do desmembramento, ela foi feita ou à luz de critérios de conexão, de continência, de utilidade, de rapidez do processo. E nunca, em nenhum momento, ela foi enfrentada por essa alta corte sob o viés constitucional da impossibilidade, da extensão daquelas competências que, como bem diz o ministro Marco Aurélio, são de direito estrito a réus que não tinham o foro de prerrogativa. De modo que não se pode falar em preclusão no momento em que a questão é trazida de novo e pela primeira vez ao plenário da Corte. Todas as vezes em que isso foi discutido, até pelo campo semântico se pode ver, não se falou em inconstitucionalidade, não se falou em duplo grau de jurisdição, em juízo natural, em pacto de São José da Costa Rica e inconstitucionalidade. Todas as vezes se discutiu se era útil, se não era útil, se havia conexão ou se não havia conexão ou continência. O fato é que esta matéria, pela primeira vez, é colocada à apreciação dessa Igreja, a Corte, neste momento. Não se venha dizer, como me perguntaram aí fora, se tratava de um expediente para adiar o julgamento disso. Ao contrário, o processo está pronto para ser julgado. Se a questão de ordem que eu proponho como petição para que o plenário a veja como questão de ordem, for concedida, o que vai acontecer é que o processo vai pronto para um juiz natural decidi-lo e dar a sua sentença, condenatória ou absolutória ou desclassificatória. É possível até que uma sentença dessa seja dada antes do final desse julgamento plenário, onde faltam muitos passos a serem dados. O fato é que o eminente relator trocou o efeito pela causa. A causa de pedir, nessa proposta de questão de ordem, foi a incompetência da Corte para julgar quem não tivesse prerrogativa de foro, por extensão, por legislação infraconstitucional. E o efeito, um efeito processual ou procedimental, esse sim é o desmembramento natural do feito. Mas a questão, a causa petende, é a primeira vez que é colocada aqui. E, olhando a jurisprudência da Corte, examinando a jurisprudência da Corte em outros casos, o que nós vemos é que 8 ministros que integram esse alto colegiado já tiveram a oportunidade de dizer que a Constituição quer que as pessoas que não têm foro sejam julgadas pelo seu juízo natural e tenham assegurado o duplo grau de jurisdição. 8 dos senhores ministros, todos eles em várias ações que eu mencionei nos memoriais que tive o cuidado de entregar há 2 dias atrás em todos os gabinetes de Vossas Excelências, onde se vê isso. Por outro lado, um outro argumento, senhor presidente, que me parece extremamente forte, é a revogação da súmula 394, aquela súmula que estendia essa competência por uma lei infraconstitucional e logo em seguida a fulminação de inconstitucionalidade daquele projeto de 2002 que acrescentou parágrafos ao artigo 84 do Código de Processo Penal, também como regra infraconstitucional de extensão, de prolongamento dessa competência. Então, o ministro Marco Aurélio tem toda a razão quando diz: o artigo 102, número 1, letras B e C, é direito estrito. Ele só pode ser entendido estritamente. E ele só pode ser estendido e estendido
e prolongado para aqueles que não tenham essa prerrogativa de foro, ele só pode ser estendido por legislação constitucional. Afinal de contas, nós estamos, na medida em que se faz a extensão pela legislação subalterna do processo penal, nós estamos infringindo uma lei supralegal, ou pelo menos, ou constitucional, como diz o ministro Gilmar Mendes, que é o Pacto de São José, que foi incorporado à nossa legislação e que garante expressamente o princípio do juiz natural e o princípio, notadamente, do duplo grau de jurisdição que todos os cidadãos têm direito, a que todos os cidadãos têm direito, a não ser aqueles que o artigo 102 expressamente exclui. E nem se diga que a súmula 704 pudesse trazer arrimo e conforto a essa prorrogação, a essa extensão. Porque ela não traz. Basta olhar os seus precedentes para ver que nenhum deles se refere a decisões do Supremo Tribunal Federal. Nenhum deles se refere à instância única. Então, essa é uma situação singular. Não se pode falar em preclusão, de modo que, sem querer me alongar mais, senhor presidente, o que nós esperamos dessa alta corte é que ela, fiel ao seu entendimento, já mantido, já expressado por 8 ministros, sendo que 3 que não manifestaram foi porque não tiveram a oportunidade de fazê-lo, porque não se defrontaram com essa situação, que a corte decida, como corte constitucional que é, que tem a missão precípua que lhe foi dada de velar pelo cumprimento da Constituição, de que esse é um direito estrito, que não pode ser entendido e não pode ser estendido por norma de menor nobreza do que a constitucional. Decidindo assim, essa corte severa e incorruptível, como dizia Rui Barbosa, há de estar fazendo nesse momento, embora esse processo tenha se adiantado, embora esse processo tenha andado bastante, sem prejuízo para ele, sem delonga, sem retardamento, sem demora, garanta àqueles que não têm foro de privilégio, aqueles que não têm foro de prerrogativa, o direito, pelo menos, ao duplo grau de jurisdição. Obrigado, Vossa Excelência.